A paz e aos meus irmãos, aqueles que me conhecem já sabem que eu sou o Emerson. E estou aqui no canal do YouTube para trazer mais um estudo hoje. E esse estudo que eu quero trazer hoje, eu vou estar falando sobre o verdadeiro nome do Criador e o verdadeiro nome do nosso Salvador, certo? Esse é o tema do estudo. E quero dizer já para vocês, sem tomar muito tempo, como eu sempre gosto de deixar bem claro nos meus estudos aqui, que eu não sou perfeito, que eu não sou melhor do que o meu irmão evangélico, das igrejas evangélicas, das denominações, do que meus irmãos católicos e protestantes, certo, meus irmãos? Então, eu sou sujeito a falhar como qualquer pessoa comum. Eu nunca gosto de colocar aqui que eu sou perfeito, que eu sou melhor que vocês. Eu não faço isso, porque é mentira se eu falar que é isso, certo? Mas eu procuro, pela graça e misericórdia, hoje viver aquilo que eu prego, certo? O que eu quero dizer para vocês? Que esse estudo aqui eu senti no meu coração agora na parte da tarde, de estar trazendo para vocês, para que nós possamos ficar atentos, espertos aí na última era que estamos vivendo, é a última hora para o arrebatamento acontecer. Vocês vão ver que coisa tremenda essas passagens que eu quero trazer nas escrituras aqui. E eu vou tentar explicar da melhor forma possível, pelo Espírito do Pai que me deu, para que você venha compreender por dentro da escritura por que nós não podemos invocar um nome falso, entendeu? Criado pelo homem, pelo sistema do homem, certo? Então é tremendo. Espero que vocês compreendam esse estudo que eu vou estar trazendo aqui. Eu já quero mostrar para você ver que quando eu aceitei Yahweh e Yahusha na minha vida, Yahweh é o nome do Criador, nosso Pai Celestial, e Yahusha é o nome do nosso Salvador, o Filho do Criador, eu aceitei de bom grado porque eu recebi o Espírito verdadeiro da libertação. Por isso que as Escrituras diz, né, capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Se o Filho libertar verdadeiramente, nós seremos livres, seremos libertos. Certo? Se você for um predestinado para a salvação, você vai receber a revelação e o nome verdadeiro e vai crer e vai querer descer as águas e ser imergido. Da forma que quando eu vi o estudo do irmão Romeu Ferreira no YouTube, eu aceitei de bom grado e já queria descer as águas ontem. E aqui estou. Então eu agradeço Yahweh e Yahusha, entendeu? Meu verdadeiro Criador, meu verdadeiro Salvador, meu Pai Celestial que fez o céu e a terra e todas as coisas, né? Então é tremendo. E ele, o irmão Romilson falou assim, pesquise se nós estamos falando a verdade ou não por dentro da escritura. Analise uma coisa com a outra. E você tem que ter várias traduções de Bíblia, de escritura, para você pesquisar que são muitas contraditórias. João Ferreira de Almeida e várias outras traduções, elas entram em contradições. Mas nós temos que pesquisar, como o irmão Romilson falou, e eu fiz. Corri atrás, ele falou, corra atrás, e eu fiz. Aqui eu estou com 3 versões de Bíblia. Língua corrigida, João Ferreira de Almeida e João Ferreira de Almeida. Você está entendendo? Tem uma de Jerusalém. Aqui, ó. Bíblia Sagrada de Jerusalém. Essa daqui corrigida a João Ferreira de Almeida. Essa João Ferreira de Almeida, que está apagadinho. Que o autor aqui é Max Lucato. Então, da forma que o irmão Romilson falou, pesquise, corra atrás. Você está entendendo? Estude. Busque o conhecimento do Eterno, peça para Ele te revelar por dentro das Escrituras, e foi o que eu fiz, meu irmão. Então não estou aqui para brincar, para me aparecer no canal. Eu tive um encontro com o Yahweh e Yahusha, pela graça e misericórdia que Ele me resgatou das trevas, através dos estudos do irmão Romilson Ferreira. Fui liberto do último vício que eu tinha de cigarro, e hoje eu não fumo, não tenho vício nenhum, não sou perfeito, vou dizer assim, só porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não vou em festa, porque eu não vou em baile, porque eu não faço isso, faço aquilo, eu sou salvo? Não, não é isso. Salvação é uma coisa, reino é uma coisa, predestinação é outra coisa, então não se mistura as coisas. Igual os irmãos, os pastores das igrejas evangélicas, ficam aí colocando essas heresias criadas no sistema pelo homem no concílio de Nicéia, como eu já falei em alguns outros estudos. Você já deve ter visto o estudo do irmão Romilson que eu mando para vocês. Então é tremendo, como diz o irmão Romilson, é maravilhoso, você está entendendo? Então vamos começar esse estudo. Espero que eu possa estar explicando da melhor forma possível para que vocês venham entender por dentro da escritura. Pega a sua Bíblia a hora que você entrar no canal do YouTube e acessar lá
Estuda as Escrituras Sagradas com o Emerson Luiz Barbosa, certo? E sendo o verdadeiro nome dele, certo? Espero que vocês entendam da melhor forma possível, meu irmão. Eu, meu irmão Romeu e os demais irmãos não estamos aqui para arrastar homens após nós, mas sim trazer a verdade do nome verdadeiro do Criador e do Salvador, para que vocês se escape da hora que vir a tentação sobre o mundo inteiro que já está aí. A qualquer momento nós podemos ser arrebatados, certo? Então vamos começar esse estudo. Eu vou estar pegando aqui a minha escritura e quero estar lendo, vou pegar essa João Ferreira de Almeida aqui de Max Lucado. É uma Bíblia velhinha que eu tenho, faz muito tempo que eu carrego ela comigo. Para onde eu vou, ela sempre está comigo, ó, tá velhinha. Então olha só para vocês verem coisa tremenda. Quero que vocês abram lá em Colossenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, capítulo 2 e no versículo 15. Vamos lá ler, nos alimentar das Escrituras. Colossenses, capítulo 2 e no versículo 15, que diz assim. Estou com a minha aqui. Se o estudo for muito comprido, fizer primeira parte, segunda parte, terceira, eu vou estar fazendo, porque eu quero estar comparando uma escritura com a outra, para você ver, quando nós chegar na Bíblia de Jerusalém, a que eu tenho aqui em casa, que é a mesma Bíblia dos Papas, é a mesma Bíblia da Igreja Católica, vocês vão ver ali que a mesma passagem está na Bíblia aqui, ó, João Ferreira de Almeida e várias outras traduções que estão paganizadas, que estão fermentadas, quando foi fermentada e paganizada no Concílio de Nicéia, vocês vão ver que coisa tremenda. Que na própria Bíblia aqui, Jerusalém, que é da Igreja Católica, ela mesmo fala do verdadeiro nome do Criador, Yahweh, e não fala Deus. Viu? Então eles fermentaram e socaram a goela abaixo dos meus irmãos católicos, e os meus irmãos evangélicos estão engolindo esse fermento, essa heresia, esse cálice da prostituta do livro do Apocalipse, porque todas as igrejas evangélicas, meu irmão, querendo ou não, são filhas da Igreja Católica. Eu amo vocês, meu irmão evangélico, meus irmãos católicos, mas eu vou bater de frente contra essa hierarquia, esse paganismo, essa Babilônia, essa mentira criada no Concílio de Nicéia, tá bom? Vamos estar entrando então no estudo, que diz assim, capítulo 2 de Colossenses e no versículo 15, que diz assim: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles no madeiro. Aqui está na cruz. Cruz saiu da Igreja Católica. O nosso Salvador foi prego no madeiro. O que ele fez, o que está dizendo essa passagem do apóstolo Paulo aos Colossenses, é tremendo, meu irmão. É uma advertência contra os falsos ensinamentos. Mesmo assim, os pastores continuam pregando nas igrejas evangélicas, nas denominações. Eu não estou aqui de brincadeira, meu irmão. O pastor, esses líderes da igreja evangélica, vocês sabem que nós não estamos mentindo, estamos falando a verdade. Mas e por que então, irmão Emerson, que eles não pregam a verdade? Por quê, meu irmão? Porque é uma hierarquia, é um clero, vem de escadinha, cargo, empresa, registro em carteira, as denominações, a maior parte, ganham seu salário. A palavra do Eterno diz, de graça recebeste e de graça dai. Como é que eu vou comercializar? É por causa disso, meu irmão. Vai quebrar o cargo dele? Mas a maior parte sabe a verdade. Você está entendendo? Então é tremendo, meu irmão. Espero que você está entendendo aqui as escrituras que eu quero dizer para você. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfante deles no madeiro. Aqui esta passagem está falando que o próprio Salvador, o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, que quando ele veio neste mundo, ele triunfou, quando ele foi levado ao madeiro para ser crucificado, você está entendendo? Ele foi triunfado ali, ele mostrou, ele expôs a todo olho, viu na era do nosso Salvador, quando pisou na terra ali, que ele foi pregado ali no madeiro, foi morto pelos meus pecados e os teus, meus irmãos, está entendendo? E ali, ele levou sobre si, você está entendendo? E ali Satanás, espiritualmente, falando com você aqui, ali Satanás foi pregado naquele madeiro também. Foi derrotado. Quando o nosso Salvador bradou lá no madeiro, você está entendendo? Satanás ali foi esmagado ao mesmo tempo.
Ele foi sepultado, Satanás, foi morto ali junto com o nosso Salvador quando morreu ali no madeiro. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Que coisa tremenda. Então eu espero que você esteja entendendo aqui sobre esse triunfo. Publicamente ele expôs ao desprezo, triunfando deles no madeiro. Ele morreu triunfando no madeiro pelos meus pecados e os teus. Você está entendendo? Sobre todo olho ali estava vendo. Você está entendendo? Que ali era o Filho do Criador verdadeiramente. Yahshua. Você está entendendo? E nunca Jesus, no latino ou grego, eu já falei em algum outro estudo, Jesus significa no latino ou grego, isto é porco, porco da terra, ou javali, ou vice-versa, do jeito que você quiser interpretar e entender. Que o nosso Salvador ele é um cordeiro. É só você ler lá no profeta Jeremias, capítulo 11 e versículo 19. O profeta ali está falando do nosso Salvador. Tremendo, né? Então ali ele triunfou perante todos os olhos. Ó, despojando os principados e as potestades publicamente. E os pôs aos desprezos. Então ele levou sobre si as nossas dores, nossos pecados, e também crucificou Satanás ali junto com ele. Venceu Satanás. Então por isso Satanás está no desespero. Você está entendendo? Essa é a verdade. Então essa é a revelação da palavra para você, meu irmão, hoje. Para você, minha irmã. Meu irmão evangélico, que eu amo, meus irmãos. Independente se você está dentro do sistema, eu continuo amando vocês e pedindo que o Eterno liberte vocês desse sistema, abra o entendimento, a visão espiritual, o entendimento espiritual, para que você não pode fazer parte das igrejas evangélicas, porque senão você vai ser cúmplice desta prostituta, destas heresias criadas no Concílio de Nicéia. Você está entendendo? E você vai ficar para trás, meu irmão. Você vai pagar o preço, você vai ficar para a grande tribulação. Aí você vai ter que provar que você ama Yahweh e Yahshua na grande tribulação. Espero que você entendeu essa passagem. Vamos estar dando continuação. Quero que vocês abram agora em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos estar lendo aqui em Filipenses, um pouquinho para trás aqui de Colossenses. No capítulo 2, eu quero estar lendo o 9, o 10 e o 11. Vamos ver o que está escrito aqui. Capítulo 2 de Filipenses, no versículo 9, 10 e 11, que diz assim: pelo que também Iau o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Olha só, aqui o próprio apóstolo Paulo falando aqui as cartas aos Filipenses, que o nosso Criador Iau dos exércitos, o nosso Pai Celestial, o Pai do nosso Salvador, pelo que também o nosso Criador, ele exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Não existe outro nome de Salvador que possa nos salvar a não ser Yahshua. Não existe, porque ele está sobre todo tipo deste nome. Ele está acima de todo nome, ó. Pelo que também Yahweh o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, qual de todo nome? Acima de todo nome. Quantos nomes apareceram aí? Jesus Cristo. Isto é um porco. Jesus. O significado. Isto é um porco. Yeshua. Jeová Rafá. Você está entendendo? Yeshua. Você está entendendo? Então esses nunca foi o nome do nosso Salvador. Porque o nome dele é o único e está sobre todos esses nomes que foram criados. E o nome dele verdadeiro, qualquer meu irmão, minha irmã? Yahshua. Ele já leva o primeiro nome do Pai. Yahweh dos exércitos. Yahshua. Salvação. Yahshua. Salva. Esse é o significado do nosso Salvador. Agora, Jesus Cristo, no latim, no grego, isto é um porco? É o teu Salvador então, minha irmã? É o teu Salvador então, meu irmão? Pesquise, corra atrás. Se nós estamos falando mentira ou estamos falando por dentro das Escrituras a verdade sendo revelada para você nesta última hora. É tremendo, né? Mas é maravilhoso quando você recebe o verdadeiro Espírito do Pai de libertação. Vamos estar dando continuação aqui, versículo 10. Para que o nome de Yahshua se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Yahshua
é o único para a glória do Pai. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Ora, Yahusha, tremendo, né? Certo? Agora, muitos líderes e pastores das igrejas evangélicas falam para mim que a igreja dos evangélicos, quando eu me considerava lá da igreja evangélica, o qual eu já falei em alguns estudos meus que eu nunca consegui firmar, porque o Eterno já tinha um plano na minha vida lá na frente para hoje estar aqui, ó, através dessa porta aberta no canal do YouTube, trazendo o seu nome verdadeiro, né? Yahusha. Entendeu? Essa é a verdade. Então veja que coisa tremenda. Eu nunca consegui firmar porque o Eterno já tinha esse plano para trazer aqui. Então nosso Pai Celestial, Ele revela as suas coisas aos pequenos, as coisas desprezadas deste mundo, desprezível, para confundir aqueles que acham que são. Essa é a verdade, né? E todos os pastores, esses líderes aí das igrejas evangélicas, eles conhecem a maior parte, eles conhecem a verdade, mas eles não querem servir. Por quê? Porque eles estão ali por causa disso, como eu falei nos estudos. Essa é a verdade. Então eu vou estar lendo agora aqui para vocês entenderem, na tradução da Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, onde os pastores dizem que a Bíblia nossa evangélica, João Ferreira de Almeida e várias outras traduções, não são a Bíblia dos católicos. A dos católicos é uma coisa e a nossa é outra. E eu vou provar que é a mesma. Tanto que a dos católicos fala mais a verdade ali, entre aspas, o nome correto, muitas passagens. E essa aqui, João Ferreira de Almeida, está completamente paganizada, deturbada. Tem muita verdade, tem, mas uma parte é mentira. E nós vamos estar provando aqui. Agora eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Olha aqui, Escritura Sagrada, aqui, ó, que eu mostrei para vocês aqui no começo do vídeo, ó. Ó, Bíblia de Jerusalém, ó, Bíblia de Jerusalém. Eu vou estar lendo aqui a primeira passagem que eu li lá em Colossenses, para vocês verem. Em Colossenses, capítulo 2 e versículo 5, né? Vamos ver lá? Gálatas, Filipenses, Colossenses, capítulo 2 e versículo 15, que diz assim, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para você ver, ó. Ó. Tô com a minha Bíblia aqui de Jerusalém. Certo? Católica. Olha o que diz aqui no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 15. Diz assim, ó. Na qual despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Só muda a explanação. Mas o assunto é o mesmo, meu querido, minha querida irmã e meu querido irmão. O assunto é o mesmo. E aqui está mais especificamente. Levou a autoridade expondo-os em espetáculo. Olha só. Na qual despojou os principados das trevas. Quando ele foi crucificado no madeiro, ali Satanás foi também crucificado junto com ele. Porque levou todos os nossos pecados. E quem quer o pecado? Satanás, que trouxe o pecado no mundo através de um homem. Viu que coisa tremenda? Será que o líder, esses pastores das igrejas evangélicas estão pregando o verdadeiro fundamento do Mashiach? O verdadeiro nome? Não estão, meu irmão. Essa é a verdade. As autoridades expondo em espetáculo. No sentido espetáculo, que ele foi visto por muitos olhares daquela era do nosso Salvador sendo crucificado no madeiro. Muitas pessoas assistiu como se fosse um espetáculo. Em face do mundo, perante o mundo, levantando-os em cortejo triunfal. E ali o nosso Salvador ele levantou vitorioso, louvado seja, triunfando para a glória, junto com o seu Pai, por seu lugar que já era dele, mas triunfou como um homem glorificado. Louvado seja Yahweh. Tremendo, né, meu irmão? Espero que você esteja entendendo a revelação. Certo? Agora vamos comparar o Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, que eu li nessa daqui, João Ferreira de Almeida. As únicas duas traduções que chegam mais perto da verdade é a tradução King James. A Bíblia, a tradução King James. E a tradução Novo Mundo, que as testemunhas de Jeová usam. É as duas que chegam mais perto da verdade, mas mesmo assim elas estão paganizadas, porque eles erram no Deus Jeová, que não tem nada a ver com o nosso Yahweh dos exércitos, o verdadeiro nome do Criador, do nosso Pai e do nosso Salvador Yahweh, que eles creem no mesmo Jesus,
da Igreja Católica, criado no Concílio de Nicéia. Louvado seja Yahshua. Viu que coisa tremenda? Vamos ver então agora em Filipenses, aqui na Bíblia Católica de Jerusalém, Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Vamos voltar aqui um pouquinho para trás. Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. Deixa eu achar aqui, meus irmãos, só um minutinho. Capítulo 2 de Filipenses, no versículo 9, 10 e 11, que diz assim, tô aqui, ó. Pode ver, vou encostar aqui para vocês verem aqui, ó, Filipenses, né? Aqui em cima, ó, a Bíblia de Jerusalém Católica, Filipenses, capítulo 9, 10 e 11, que diz assim, vou estar lendo aqui para vocês, acompanhe nas escrituras aí na tua casa. 9, 10 e 11, que está escrito assim. Por isso, Iau soberanamente o elevou, ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e sobre a terra e sobre a terra, e que toda língua proclame que Yahshua é o único para a glória do Pai. Viu que coisa tremenda? É a mesma tradução. Só muda alguma explanação na passagem. Mas é o mesmo assunto, meu irmão. Tremendo, né? Agora nós vamos estar dando continuação nesse estudo. Ele vai ficar meio grande, então eu vou fazer ele primeira parte, segunda e terceira, certo? Eu quero que vocês abram agora e vou estar encerrando essa última passagem aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós vamos estar lendo o versículo 12, o versículo 17, o versículo 24, o versículo 25, o versículo 27, o versículo 28, o versículo 29 e o versículo 30, certo? E aí eu vou encerrar esse estudo de hoje. E se assim Yahshua, meu Pai Celestial e Alto dos Exércitos, permitir que eu venha fazer outro estudo até o arrebatamento, eu vou estar aqui para a honra e glória do Pai e do Filho, em nome de Yahshua, tá bom? Vamos estar lendo aqui, eu vou pegar minha escritura mais velhinha, mas é uma benção, porque ela tem muitas verdades, tem muitas mentiras, tem, criado pelo homem, mas tem verdade também, meu irmão, essa é a verdade, tá bom? Vamos estar lendo lá, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, deixa eu quero ver aqui, meu irmão, calma lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 8, 4. Capítulo 4, vamos estar lendo aqui então o versículo 12, né? Daí vamos lá para o 17. Que diz assim. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Viu que coisa também? Então, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então nós sabemos que o nome do nosso Salvador é Yahshua, e que ele era um ser celestial e continua sendo um ser celestial, mas quando veio e morreu por mim e por você, ele se tornou um homem celestial, mas um homem glorificado. Deixando os exemplos, para que nós possamos seguir as suas pisadas. Assim como ele venceu, nós também vamos vencer, em nome de Yahshua. Viu que coisa tremenda? Então, debaixo do céu, o único que veio de lá com esse nome Yahshua é o nosso Salvador, meu irmão. Debaixo do céu foram criados outros nomes pelo homem, e não pelo Criador e Alto dos Exércitos. Essa é a revelação desta passagem. Espero que você esteja entendendo. Tá bom? Vamos ler o versículo 17? Aqui mesmo de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, 17, e depois nós vamos lá para o 24 até o 30, que diz assim, no versículo 17.
Mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Olha que coisa também. Aqui quando o apóstolo Paulo foi levado perante Sinédrio, entendeu? Os discípulos do nosso Salvador naquela época. Então todos os nossos discípulos, todos os nossos irmãos, os discípulos do nosso Salvador e Yahshua, os nossos irmãos, na era do Salvador e depois da era do Salvador que pregava o nome, e Yahshua, o verdadeiro Salvador, eles eram perseguidos e foram mortos, você está entendendo? Na época das igrejas, daquela época que somos nós a igreja. Então eles eram perseguidos, os discípulos do nosso Salvador, e eram mortos, eram açoitados, levados para a prisão, e muitos foram mortos no final da sua carreira, né? Então aqui está falando sobre isso, que eles encerravam os discípulos. Hoje nós não somos desta forma pela graça e a misericórdia do Eterno, mas vai chegar a hora que vai acontecer. E quando, irmão Emerson, você vai perguntar para mim? Na grande tribulação. Se você não estiver preparado, você vai ter que provar que você vai amar Yahweh. Você está entendendo? Você vai ter que negar esse Jesus. Você está entendendo? E vai aceitar na grande tribulação. Yahshua. Você vai pagar o preço, meu irmão, minha irmã. Essa é a verdade. Vai ser salvo, irmão Emerson? Vai. Muitos eu acredito que sim que vai, mas muitos não vão ter esse privilégio. Por quê? Porque não vão receber o nome verdadeiro. Porque eu acredito sim, pela minha visão espiritual, que na grande tribulação, muitos vão aceitar a marca da besta para poder comprar e vender e se alimentar. Quem não tiver a marca da besta não vai comer. Então muitos vão crer no nome Yahweh, vão morrer de fome, vão se tocar para o meio do mato, do campo, você está entendendo? Vão morrer de fome, vão ser perseguidos pelo exército do anticristo, que vai estar reinando na grande tribulação e vai perseguir os crentes, entendeu? E vai tirar a vida se não confessar o reinado do anticristo, adorar ele, esse Deus criado na mitologia grega, esse Deus pagão, esse anticristo, que tudo indica que é Emmanuel Magron. Tremendo, né, meu irmão? Né, minha irmã? Espero que vocês entenderam essa passagem aqui. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais neste homem. Este nome a homem algum, hoje está sendo liberado pela graça e misericórdia eterna. Mas na grande tribulação, eles vão matar você falar do nome de Yahshua. E você vai estar preparado, meu irmão? Você vai estar preparado, minha irmã, para morrer pelo nome verdadeiro Yahshua? Venha para Yahshua enquanto há tempo, para que você possa subir no arrebatamento e não fique para você pagar o preço para ver, meu irmão. Não desejo isso para você, tá bom? Espero que você esteja entendendo aqui a mensagem nesta noite, desse estudo que eu estou fazendo para você e para mim. Vamos dar continuação no estudo? Vamos agora no capítulo 24. É no versículo 24 aqui mesmo, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Só que agora nós vamos um pouquinho mais para frente, vamos do 24 até o 30, para você ver que coisa tremenda essa passagem do apóstolo Paulo aqui, Atos dos Apóstolos. Que diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Iau e disseram: Yahshua, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Coisa tremenda. Aqui está paganizado, que essa é João Ferreira corrigida. João Ferreira de Almeida. Aqui está falando Senhor. E Senhor, Senhor no grego, no latim, Senhor, Senhor é Baal. Então eu não posso falar. Então aqui eu estou falando Yahshua, mas é o próprio Pai. Yahweh dos exércitos. Então eu vou repetir para vocês entenderem. E ouvindo ele isto, unânimes levantaram a voz a Yahweh e disseram: Yahweh, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nele há. Olha o que a igreja fizeram no Conselho de Nicéia, para você estar invocando este Jesus ídolo, Senhor, Senhor Baal. Viu? Está paganizada essas escrituras. Certo? Espero que você esteja entendendo aqui a revelação da palavra. Versículo 25. Que disseste pela boca de Davi teu servo, que bramaram as gentes e os povos, pensaram coisas vãs. Versículo 26. Levantaram seus reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra a Iau. Aqui, Yahshua, aqui está Senhor. Senhor é Baal. E contra o seu ungido, contra o nosso verdadeiro Salvador, Yahshua. Eles se levantaram, príncipes e exércitos daquela época aqui.
Veja só. Versículo 27, falaram aqui, o apóstolo Paulo falando, falar pela boca de Davi, o próprio Criador aqui falando pela boca de Davi, certo? Versículo 27, falando ali do nosso Salvador, Yahshua, pela boca de Davi, o Criador falando do seu filho, certo? Yahshua, intermédio da boca de Davi, falando para aquele povo daquela época. Versículo 27, porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Yahshua, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com os gentios, que somos nós. Daquela época, os povos gentios, que também ajudaram a crucificar o Salvador. Hoje, pela graça e misericórdia, a salvação veio para o povo gentil, para nós também. E desde aquela época também. Então, muitos vão se perder, mas muitos também vão ser salvos. Versículo 27, né, que eu li, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Yahshua, que tu ungiste, e ajuntaram-se não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Até os filhos de Israel crucificaram, né, os Ialdins, que foi deturbado, que é judeus deturbado, porque no verdadeiro pronunciar é Ialdins, certo? Nossos irmãos judeus. Versículo 28. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Versículo 29. Agora, pois, ó Yahshua, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha que coisa tremenda. Ali o apóstolo Paulo relatando aos Atos, que como o Criador falou por intermédio da boca de Davi, ali o próprio Salvador falando por intermédio da boca do apóstolo Paulo, que é Shaul hebraico, falando para todos os povos hoje, fazendo realmente mensageiros desta última era, no tempo do fim, para levar com ousadia a palavra do Criador, o qual eu estou aqui fazendo da mesma forma, para a honra e glória do Pai e do Filho, no nome verdadeiro, Yahshua. Tremendo, né, meu irmão? Versículo 30. E eu vou estar encerrando esse estudo, e assim que der, como eu falei, sou Criador, não me arrebatar antes da grande tribulação, permitir antes do arrebatamento, eu vou estar aqui trazendo esta mensagem a mais para vocês nos estudos aí no canal do YouTube, o qual eu trago, certo? Se eu não for arrebatado, né, antes. Olha que coisa tremenda. Versículo 30. Enquanto estende a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Yahshua. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Coisa tremenda, né? Espero que você entendeu a mensagem nesse estudo desta noite aqui, e que assim que eu puder eu vou estar trazendo mais estudo aí, e a continuação desse estudo aí, o qual o tema desse estudo que eu lancei nesta noite de hoje é sobre o verdadeiro nome do Criador, Yahweh dos exércitos, e do nosso Salvador Yahshua, tá bom? Fiquem todos na paz e na graça do Eterno. Em nome de Yahshua, vamos ficar firmes aí, meus irmãos, espalhados no mundo inteiro aí, acreditando e crendo no arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento, para que nós possamos morar lá no céu com o Pai e com o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho. Oh, como vai ser tremendo, maravilhoso, meu irmão. Fiquem todos na paz e na graça de Yahshua.